E o tema desta noite é: Deus recompensa a boa mordomia. Deus recompensa a boa mordomia. Nós fomos chamados para sermos bons mordomos. Ser um mordomo é administrar algo que alguém confia a nós. Imagina isso. Você tem pessoas na sua casa que servem a sua casa, e você tem alguém que administra estas pessoas. Ele é colocado como um mordomo para administrar pessoas, para administrar recursos. E o desejo do coração de Deus é que sejamos bons mordomos. E há um lugar especial e de destaque em Deus para quem exerce a boa mordomia. Administrar bem os recursos, administrar bem o tempo, administrar bem relacionamentos, administrar bem a família. Isso é mordomia. Deus nos confiou uma família, administrar bem uma família. A recompensa de Deus para bons mordomos. Não despreze a sua casa, não despreze a sua família. A família é um projeto de Deus, e muitas pessoas têm buscado outros caminhos. Não há nada mais importante nesse contexto do que a família. Eu sei, queridos, que muitas pessoas foram traumatizadas por divórcios. Muitas pessoas já viveram 2, 3, 4. Não estou aqui trazendo uma palavra de peso, de condenação, mas de libertação. Eu tenho visto algumas pessoas depois de 40 anos, 50 anos, até 60 anos de idade, se separando. De onde procede isso? Depois que você viveu 40 anos, 50 anos, 60 anos. Só pode ser uma ação das trevas, uma operação de Satanás. Para quê? Para causar ruína. Porque já há perdas. É tão terrível isso. Quando um casal se separa, há perdas irreparáveis. Ainda mais quando tem muito tempo. Geralmente não perde apenas 50% na divisão, se perde muito mais que isso. Que este principado, esta potestade seja vencida na igreja, no seio da igreja, e que as famílias administrem bem os seus casamentos, em generosidade, se expressando como bons mordomos do lar. Amém? A boa mordomia. Queridos, olha só o que Deus faz. Deus faz a terra. Ele cria todas as coisas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele fez a separação. Depois ele criou os peixes, as aves. Depois ele foi criando e colocou tudo à disposição de quem? Do homem. Para que nós sejamos o que? Bons mordomos. A plenitude que Deus cria, Ele coloca à disposição para que o homem administre. Como nós temos administrado essas coisas? Eu sei que existem algumas coisas que precisam ser ajustadas e bem administradas, para que não haja desperdício. A questão da água e outras coisas mais. É muito importante aprendermos a administrar as coisas. Não é se tornar uma pessoa sovina ou avarenta, fechada. É terrível isso, esse coração. Mas administrar bem. E quando nós administramos bem, nós podemos ser ampliados. Na semana passada, no domingo eu falei a respeito de Judas. Judas, ele era um dos 12 de Jesus. Jesus confiava em Judas. Jesus confiava tanto em Judas, que fez dele o seu tesoureiro. Todos os recursos que vinham a Jesus, quem administrava era Judas. Tudo passava por Judas. E a Bíblia diz que Judas, ele roubava da bolsa. Quando Maria derramou um vaso de alabastro aos pés de Jesus, Judas objetou, ele questionou. Ele disse: por que não se vendeu isso e deu aos pobres? Aquilo correspondia a quase um ano de um trabalhador. Na mente dele, isso é um desperdício, mas na verdade, Judas não estava preocupado com os pobres. Ele queria que aquilo fosse vendido para que entrasse aonde? Na bolsa, para que ele pudesse tirar. Preste atenção. A Bíblia diz que Deus nos dá o pão para comermos e Ele nos dá semente para plantarmos. Ele confia em nós. Então tudo passa pelas nossas mãos. Você é colocado como o tesoureiro da casa de Deus, e os recursos de Deus para dar destino para a casa de Deus passa por você.
Você está me entendendo? Quem é o tesoureiro? Você. Porque passa por você. Porque Deus, Ele acredita na gente. Ele confia em nós. Interessante porque nós temos, quando alguém falha conosco, nós temos muitas vezes dificuldade em perdoar. E até perdoamos, mas voltar a confiar, muitas vezes temos dificuldade, não é verdade? Temos um coração assim ou não? Temos um coração assim. A nossa inclinação é esta. Quando alguém falha conosco, nós perdoamos, mas temos dificuldade em restituí-las na função. Mas Jesus sabia que Judas era ladrão, que roubava, mas continuava confiando nele, entregando a ele a bolsa. Dá para você entender? Ele continua confiando em você. Ele continua acreditando em você. Ele continua investindo em você. Ele continua dando oportunidades a você. Mas é interessante porque chega um momento que tem um momento do basta. Deus disse para Moisés: basta, não se fala mais deste assunto. Foi além. Então a Bíblia fala sobre a longanimidade de Deus. Deus é longânimo, mas tem um fim. Quando nós olhamos as cartas ao Apocalipse, nós vamos encontrar pontos positivos e pontos negativos. Tenho, porém, contra ti. Mas em todas as cartas Deus chama ao arrependimento, porque o arrependimento nos traz de volta para o propósito. Deus deseja que você viva uma vida plena, uma vida abundante. Bons mordomos. Eu vi uma história, eu já compartilhei essa história a respeito de um construtor, mas é possível que muitas pessoas não tenham ouvido essa história. Era uma grande empresa que construía casas, e na empresa haviam muitos construtores que administravam pessoas nas construções. E o melhor construtor, aquele que fazia as casas com maior qualidade, deu o tempo da sua aposentadoria, mas ele continuava trabalhando na empresa. E ele vai ao seu patrão e ele pede a aposentadoria, dizendo: olha, o meu tempo já cumpri o meu tempo, na verdade já trabalhei além do tempo, tudo que eu fiz muito bem feito, e eu gostaria da minha aposentadoria, já trabalhei demais. Então o patrão disse: vamos fazer o seguinte, eu quero que você construa para mim a última casa. Aí depois que você construir essa última casa, você vai se aposentar. Ele ficou um pouco chateado, meio indignado, ele achou que ele já ia descansar, mas o patrão pediu e ele vai construir esta casa, mas ele não coloca o coração na construção. Ele sempre usava os materiais de primeira linha e começa a usar naquela casa materiais de segunda linha, os acabamentos já não eram bem feitos, e passa alguns meses, ele termina a casa, ele vem ao patrão e dizendo: olha, a casa está pronta, já chateado, no limite, e aqui estão as chaves da casa, e eu quero a minha aposentadoria. O patrão disse para ele assim: essas chaves desta casa pertencem a você, como um presente da empresa para você. Ele deu uma respirada, falou: poxa vida, se eu soubesse que era a minha própria casa, eu teria feito diferente. Nós estamos construindo a nossa própria casa, com as nossas atitudes e os nossos comportamentos. E a Bíblia diz que o sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha. O tolo, o nécio, edifica a sua casa sobre a areia. O vento que sopra sobre a casa, sobre a rocha, é o mesmo vento que sopra sobre a casa, sobre a areia. Não pense você que estas casas que permanecem, mesmo diante de grandes tempestades, quer sejam de ministérios ou de pessoas comuns no seio da igreja, casas espirituais, casas familiares e outras coisas mais, não passaram por ventos, não passaram por tempestades, não passaram pelas enchentes dos rios que transbordaram. Elas passaram, mas elas permaneceram, porque foram firmadas, construídas sobre a rocha. A chamada de Deus para mim e para você é construirmos a nossa casa em bases sólidas. E a generosidade, a boa mordomia, faz parte da construção, da edificação desta casa. Que o Senhor te dê sabedoria, a habilidade,
para construir a sua casa sobre a rocha. O nosso Deus é um Deus de recompensa. E Deus, Ele recompensa a boa mordomia. Efésios capítulo 11, Hebreus capítulo 11, o versículo de número 6, esse texto, 11:6. Como diz o Newton, está na hora de comprar outro computador. Está tremendo esse computador. Eu pensei que era os meus óculos, mas está tremendo lá também, não está? Então está tremendo para todo mundo. Pensei que eram os meus olhos a princípio. Olha o que diz o texto, lê para mim. Diga galardoador. Galardão é uma recompensa por aquilo que você faz. Deus, Ele é galardoador. Preste atenção. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. Você pode entender isso? Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as obras. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Outro dia eu fui num restaurante, eu estava conversando com o proprietário do restaurante. Ele disse: apóstolo, a nossa maior dificuldade foi formar uma equipe. Ouça isso. A nossa maior dificuldade foi formar a equipe, principalmente dos garçons, porque formar uma equipe homogênea não é fácil, e nós tivemos muitos problemas, porque nós tínhamos garçons que serviam de uma forma extraordinária, outros mais ou menos, e outros que ficavam sempre na penumbra. E quando se dividia a gorjeta, se dividia em partes iguais. Então aqueles que faziam, se dedicavam e faziam bem feito, reclamavam daqueles que desprezavam o trabalho. E será que isso existe? Lógico que existe. Então eu não acredito que seja justa essa forma de socialização. Olha esse texto que está em Coríntios. Vamos para Coríntios. 1 Coríntios 3:8. Olha isso. Tente para isso. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o trabalho do outro. Preste atenção, a sua recompensa vai ser segundo o seu trabalho, não segundo o trabalho do outro. Como é importante nós fazermos autoavaliação de trabalho, porque nós podemos pensar que estamos construindo e fazendo alguma coisa, e a gente está sempre somente dando uma voltinha, e ainda mais quando se faz parte de equipe. É segundo o trabalho de cada um. Quando você vai nos Estados Unidos, a gorjeta é dada ao garçom que te serve, e eles se esmeram em te servir da melhor maneira possível, para que você se torne sensibilizado para dar a gorjeta. Sabe com quanto começa a gorjeta? Com 15%, depois 17,5%, 20%, até 22% daquilo que você consome, é um parâmetro para você dar gorjeta. E você que é generoso, você nunca dá no mínimo, dá no meio assim. Dá para entender? Olha que coisa extraordinária. É uma forma de desenvolver generosidade. E mais porque você é generoso, mesmo que não seja naquele nível em que você foi servido, e você sempre vai um pouquinho a mais, porque você é generoso, e Deus ama a generosidade. Irmão, ó, tem gente que atravessa o Rio Paraná assim com um sorrisal na mão, e o negócio não derrete. Deus ama a generosidade. Diga: Deus ama a generosidade.
Diga: a recompensa para o generoso. Diga: a recompensa para o generoso. Você não foi salvo, você não é salvo pelas obras, você é salvo para as boas obras. Efésios 2, 8 a 10. Você que gosta de anotar, anote aí, para que esteja registrado aí, você possa avançar um pouco mais. Olha esse texto. Você pode alcançar um posto maior. A recompensa para a boa mordomia. 1 Timóteo 3,13 diz assim: porque os que servirem bem como diáconos, olha só, tem avaliação. Diga: na Bíblia tem avaliação. É interessante, eu gosto de avaliação. O mérito. Eu tinha a possibilidade de trabalhar num órgão público, porque eu fui concursado. E eu fiquei um mês e renunciei. E as pessoas disseram: ficou louco? Porque eu fui para um mercado competitivo, que eu ia ganhar conforme o meu trabalho, e eu ganhava comissão. Queridos, eu fui convidado para trabalhar numa empresa. Eu trabalhava numa empresa assalariada. Ouça isso. E eu desenvolvi uma rede de relacionamento muito grande. E uma outra empresa então me convida para que eu viesse trabalhar com eles, e me fizeram uma proposta muito boa. Eu voltei no meu patrão, na empresa que eu trabalhava, e disse: olha, eu quero o meu acerto, eu vou para uma outra empresa. Eles se benzeram todos, falou: pelo amor de Deus, fica com a gente. Olha que coisa extraordinária. Continua conosco, nós gostamos de você, queremos você, a gente vai até melhorar o seu salário. Mas não era comissão. E eu fiquei com eles por mais uns 6 meses. Melhoraram um pouquinho o meu salário, mas era limitado. A empresa me chama novamente, diz: Edmilson, nós queremos que você venha conosco. Você não vai ser registrado, você vai ser comissionado, você vai abrir a sua própria empresa e você vai receber comissões das vendas. Agora preste atenção. Quanto você ganha? Vamos supor aqui R$1.000. Você ganha 1.000. Nós fazemos uma proposta para você. No primeiro mês, se você não alcançar R$1.000 de comissão, nós te pagamos 2.000. No primeiro mês, se você não alcançar os 1.000 de comissão, nós pagamos 2.000. No primeiro mês, eu tripliquei, depois quadrupliquei. Foi o período da minha vida que eu mais ganhei dinheiro com comissão. Mas você percebe a oportunidade? Deus, ele é galardoador à medida do teu trabalho, daquilo que você faz. Se envolva com as coisas de Deus, se envolva com o reino de Deus, se disponha a servir, seja generoso em dar, em compartilhar. Você viu nos nossos estacionamentos uma camiseta, alguém staff, assim, servindo por amor. Pessoas que se dispuseram, se colocaram à disposição para servir na casa de Deus. Nos diz respeito a simplesmente não ter recurso para pagar o segurança. Nós pagávamos na média de R$4.000 por semana para fazer o segurança da igreja. Imagina isso, 16.000 por mês, quase 200.000 por ano. Mas não é questão de não ter o recurso, é de administrar bem o recurso, para que possamos ir na proclamação do Evangelho para lugares mais distantes. E quando nós abrimos, as pessoas vieram se colocando à disposição. Nós encontramos ali empresários, pessoas bem-sucedidas, que se dispuseram, se colocaram à disposição para servir. Ele fala: não, é servir no estacionamento, isso não cabe a mim, olha o meu nível de formação, eu sou o pós-doc. Servir é para todos. E no reino de Deus, esta generosidade atrai o favor de Deus e a bênção de Deus. Você pode dar um aplauso a Ele? Nós já vamos encerrar, mas eu quero encerrar com um texto. Diga: Deus recompensa a boa mordomia. Vamos ler esse texto, depois nós vamos orar. Lucas capítulo 19, os versos 11 a seguir diz assim, olha isso, preste atenção. Ouvindo eles estas coisas,
ele prosseguiu e contou uma parábola. É Jesus falando. Jesus trabalhava por parábolas, são histórias, para trazer um entendimento. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos, quantos? 10 servos. O que ele deu? Deu-lhes 10 minas. E disse-lhes, negociai até que eu venha. Preste atenção. Ele chama 10. Ele disse o quê? Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. Preste atenção. Prestação de contas. No reino de Deus tem prestação de contas, tem avaliação. Nós não gostamos disso, parece que é coisa para criança ou para estudante, mas o reino de Deus tem avaliação. Diga, tem avaliação, para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. 16. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu o quê? 10. Olha que coisa extraordinária. Senhor, a mina que o Senhor me deu, eu trabalhei com elas, negociei, rendeu o quê? 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades, olha que coisa extraordinária, sobre 10 cidades terás autoridade. Você vai governar sobre 10. Porque você foi fiel. Eu confiei algo a você. Você foi um bom mordomo. Quem exerce a boa mordomia, Deus acrescenta. Deus vai confiando cada dia mais. Atente para isso, meu irmão. O próximo versículo. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este disse também, se tu também sobre 5 cidades. Aquele que negociou e alcançou 10, vai reinar sobre 10. Aquele que negociou e alcançou 5, vai reinar sobre 5. E veio o que? Outro, dizendo o quê? Aqui, ó. Olha o outro. Esse é o outro, tá? Esse é o outro. Não é você, né? E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, está bem guardadinha. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Olha a ideia do camarada. Já vai acusando, né? Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? 23. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina. Tirai-lhe a mina. O mau mordomo, até aquilo que tem é tirado, e dai ao que tem 10. Olha isso. Nós fomos chamados, e Deus confiou a nós, e Ele deseja que sejamos bons mordomos, e há recompensa na boa mordomia. Dá para entender? 25. E disseram-lhe eles, Senhor, volta para o 24 um pouquinho. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai o que tem 10. Olha um negócio desse.
O camarada não produziu nada, ele tinha uma, e o Senhor diz: tirai dele a que ele tem, e dai para quem? A quem tem 10, ao que negociou mais. 25, e disseram-lhe: Senhor, mas ele já tem 10. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus é lindo. É lindo, 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 lindo. A equipe louvor pode vir para cá. Olha o que Jesus diz: eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. É tão extraordinário isso aqui. É tão maravilhoso isso aqui. Preste atenção. Nós somos mordomos. Nós administramos as coisas do Pai. Isso é visível. Quando alguém chega na igreja e ele procura uma célula para congregar, se ele vem a mim, sabe para onde eu mando? Para quem tem mais. Mas por que não manda para quem não tem quase nada, está morrendo? Porque vai morrer. Porque não cuida nem do que tem. Porque se cuida, vai crescer, vai frutificar, vai multiplicar. Se você cuidar daquilo que Deus tem te dado e multiplicar, vai ser lhe acrescentado. Mas se você enterra e não exerce a boa mordomia, até o que você tem é tirado. Você, apóstolo, é a palavra terrível. Não, a palavra é maravilhosa, a palavra é gloriosa, ela veio para nos libertar e estamos sendo libertos. Deus recompensa a boa mordomia. Deus recompensa a boa mordomia. Olha para o seu irmão e diga: Deus recompensa a boa mordomia. No reino de Deus tem prestação de contas. Preste atenção. Há um projeto em Deus para nós que diz respeito aos céus. Mas existe um projeto de Deus que diz respeito à terra. Jesus disse assim para Pedro, quando vem a ele questionar a respeito de que recompensa eles teriam em segui-lo aqui na terra. Ele diz: nós deixamos tudo para te seguir, o que a gente ganha? Qual foi a resposta? Neste século presente, 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Olha isso que extraordinário. A recompensa. O nosso Deus é um Deus galardoador. O nosso Deus é um Deus de recompensa. A proposta é maravilhosa. Você vai viver uma vida abençoada aqui na terra e depois você vai para o céu. Quantos querem ir para o céu? Você quer ir agora ou mais para frente um pouquinho? Mais para frente, né? Aqui está maravilhoso, né? Mas sabe por que você ainda permanece aqui? Para cumprir um desígnio profético, meu irmão. Não tem sentido você continuar aqui, se lá é bem melhor. Mas não vale a pena viver aqui se não for para viver esse desígnio do Pai. Tem gente que fica velho e fica besta. É loucura. É loucura. Deus me livre. Larga de ser besta, né? Não dá para ser besta. Pelo amor de Deus, meu irmão. Já caminhou uma milha, caminha a segunda. Larga de ser besta. Por que você está pensando em separar? Larga de ser besta. Não separa não. Deus é bom. Ajusta aí. Faz um jejunzinho. Deus vai mudar você. Aí vai ganhar outro. Porque você quer mudar o outro.
Vamos orar? O Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Fica em pé. Vamos lá. Eu vou orar por você. O nosso Deus é um Deus de recompensa. Deus recompensa a generosidade. Deus recompensa a boa mordomia. Deus recompensa a boa mordomia. Faça assim com suas mãos. Olha só, vai passar recurso pelas suas mãos. Muito recurso, não é pouco recurso. Deus confia a você os recursos. Amém? Vai passar por, não tem, meu irmão, vai passar por você. Vai passar por você. Antes que chegasse a Jesus, passava por Judas. Antes de chegar diante de Deus, passa por você. Pai, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado, pela tua palavra que é viva e eficaz. Eu te louvo, Deus, pela liberdade em proclamar a palavra, para trazer libertação e cura. Oh Deus, somos avaliados, somos medidos, está lá. Oh Deus, prestamos conta, que sejamos bons mordomos, porque eu sei que há recompensa para a boa mordomia. Oh Deus, atenta para o coração dos teus filhos, na generosidade, como comunidade global, que possamos nos mover em generosidade, para o estabelecimento de novas igrejas, chegando aos confins da terra. Que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida financeira, que os céus se abram sobre a sua cabeça, que o devorador seja repreendido, e que você viva uma vida plena, uma vida abundante, para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Em o nome de Jesus, diga amém. Diga assim: obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Diga: eu não serei apenas ouvinte, mas praticante, porque a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é morta. Amém, queridos?